Hoje, a Stephanie Ferreira vai nos ensinar uma receita de dar água na boca. Uma torta folhada de lombo desfiado com cebola caramelizada e catupiry. Catulili. Bom, hein? Bem, né? Leve, né? Bem com a ceia mesmo. Saborosa, vai. Maravilhosa. Maravilhosa. Eu acho também. A gente só gosta de coisa boa, Bia. Eu acho. Ah, é, né? Pra quê, né? Pra quê? Pra que perder tempo? A gente começa pelo recheio? Já começa assim pelo recheio? Já, pelo recheio. Que pra gente afrontosa. deixar o estúdio daquele jeito. Então vamos lá para o nosso recheio. Meio quilo de lombo ou pernil cozido desfiado, aquele que sobrou. Aquele que sobrou, Tá. tá? Meia cebola roxa, meio dente de alho triturado, meia xícara de chá de molho de tomate puro. Posso fazer? Posso comprar. Pode fazer ou pode comprar. Uma xícara de chá de catupiry, 2 colheres de sopa de azeite, uma colher de sopa de mostarda, uma colher de sopa de páprica ou coloral, meia colher de chá de cominho em pó e meia colher de chá de pimenta e sal a gosto para o recheio. Simples. Vou pegar aquele pernilzinho que sobrou, se tiver em cubinhos é só eu desfiar. Ou se porventura eu não fiz, mas eu tô querendo fazer ele pra fazer essa receita, é só temperar ele da mesma maneira que fosse fazer pra ceia. Panela de pressão, alho, cebola, bonitinho, que nem a gente vai fazer aqui. Deixar dar aquela cozinhada e depois dar aquela chacoalhada, bem estilo peito de frango. Sei, faz o mesmo esquema. Sem segredo. Boa. Tá? Então eu vou colocar aqui, ó, pra dar um sustinho nesse que já tá pronto. Minha cebolinha, o meu alho. É só porque, como a gente fez pra ceia, normalmente de um dia pro outro ele dá aquela ressecada. Ah, verdade. Então a gente quer deixar ele mais molhadinho, mais umidozinho, tá? Até porque a torta, ela tem um pouquinho mais de gordura por conta da massa folhada, né? Que vai bastante manteiga. Mas o nosso recheio tem que estar também bem saboroso para poder combinar. Então, ó, dei aquele sustinho, não é para deixar dourar nem nada, é só um sustinho. Só um sustinho. E vou jogar minha carninha aqui, ó. Você pode ver que pelo tom aqui, ela foi feita no forno, tá? Tá. Então eu fiz ela no forno para poder trazer aqui pra gente. Ó. Cheiroso já. Não é? E eu gosto da cebola roxa, que ela tem aquele agridoce, então dá uma quebradinha para quem não curte muita cebola, tá? Ah, é verdade. Ó, fiz. Vou acrescentar o meu molho de tomate. Vou acrescentar a minha mostarda. Vou colocar uma pitadinha de páprica ou de coloral. Já dá aquela corzinha boa. Só para dar aquela corzinha. Uma pitadinha de cominho em pó. É opcional, tá? Tá. E uma gotinha de pimenta. De pimenta. Também opcional. Ah, eu não gosto de pimenta. Também não gosto de cominho. Não precisa, tá? Vou deixar ele ficar bem molhadinho, ó. E o sal, Abi, eu vou colocar por último, que é porque como ele já foi feito, a nossa carninha já foi, né, pré-cozida, já foi feita num dia anterior, então eu deixo o sal por último, porque às vezes nem precisa do sal. Boa. Tá? É Ela só já tá aquela temperadinha temperadinha mesmo. Isso. Ó, ficou umidozinho. Venho aqui com o meu catupiry. Que delícia. Não é? Quem quiser colocar cream cheese também no lugar pode, não tem problema. E vou dar aquela misturada. Ai, vai ficar cremosinho, porque não fica seco, né? Ele vai dar aquele efeito como se a gente tivesse colocado um creme de leite, mas na versão de queijo mesmo, né? Porque a gente gosta de um negócio bem gostoso. Gosta daquele negócio saboroso. Isso. Eu vou colocar uma pitadinha de sal, porque eu já deixei a minha carne bem levinha já para poder colocar. Tá. Mas em casa é muito importante a gente provar, tá? Tá. Bem pitadinha mesmo. E tá pronto o meu recheio. Uau! Que rápido, hein, gente? Né? Importante Gostei. lembrar que ele tem que ficar bem frio. Tá.
pra poder a gente colocar ele na torta. Pra não Boa. dar aquele choque e a nossa massa acabar ficando bem mole e tudo mais. Tá. Então terminei e deixo ele aqui reservando enquanto eu vou fazendo os Esfriando. outros processos. Que nós vamos fazer agora cebola caramelizada. Isso. Uma cebola cortada em rodelas médias, branca ou roxa. Legal você fazer com a roxa, né? Sim. Porque geralmente a gente faz e usa a outra. Eu gosto muito, muito, muito da roxa. Aprendi a saborear ela melhor. E quando a gente vai comer hambúrguer, ela fica bem, Fica mais, bem mais gostosa. gostosa, fica mesmo. Então ela combina com tudo, tanto com o doce quanto com o salgado. Então, Boa. para caramelizar é ótima. Uma colher de sopa de manteiga e uma colher de sopa de açúcar mascavo. Isso. A dica aqui é o seguinte, eu gosto de colocar um fiozinho de azeite. Por quê? Isso vai fazer com que a minha cebola já solte aquela aguinha, tá? E se eu colocar direto a minha manteiga, pode ser que ela queime, tá? Então eu vou colocar aqui um azeitinho, ó. Vou dar uma mexidinha. Vou abrir um buraquinho aqui no meio, ó. Na panela. Vou colocar a minha manteiguinha e vou misturar. A hora que eu ver que ela começou a murchar, é a hora de eu acrescentar o meu açúcar. O açúcar. Isso. Ah, mas e se queimar? Tem que mexer sempre, tá? É importante lembrar que o fogo tem que estar no fogo baixo para médio. Tá. Se tiver no fogo alto, ela vai grudar Vai queimar. mesmo. Isso, é normal, tá? Então, ó, fiz isso daqui, vou esperar ela dar uma reduzida e vou colocar Vai o meu colocar açúcar. Olha só Que como é que cheiro ela bom. já tá. Uau. É bastante manteiguinha mesmo, pra ela poder ficar bem molhadinha, mas ela já tá bem murcha, tá, Abi? Tá. Aí, ó, aqui eu vou baixar meu fogo e vou vir aqui com o meu açúcar. E vou pôr aqui no meio, que nem eu fiz, Nossa, vai ficar um cheiro bom. e vou misturar. Importante lembrar que, como é açúcar, conforme a gente for mexendo, ele vai caramelizando em diversas proporções. Então tem aquele açúcar que quando a gente faz o amendoinzinho, sabe? Que a gente compra na feirinha, que Sei. fica crocantezinho. Sei. Então o ideal é que eu misture e deixe ela secar sozinha. De vez em quando eu venho aqui e só solto do fundinho, tá? Boa. Isso Tá. evita que fique aquelas pedrinhas de açúcar, tá? Isso funciona também para doce, caldas e tudo mais. Gostei. Ó. Até para aquele que tem no shopping, que é cheiroso. Sim, de amendoim, né? Boa. Castanhas e Isso. tudo mais. Ó, aqui a minha cebola já tá ok. Vou desligar meu fogo e vou deixar ela esfriar, Tá. tá? Igual o recheio. Igual o recheio. Vou tirar ela daqui. Ela vai ficar mais moreninha por conta do açúcar Do mascavo açúcar. mesmo. Prontinho. Arrasou. Agora, nós vamos para o rolo de massa folhada pronta, da sua preferência, pra gente começar a fazer a torta. Isso. A montar, né? Essa massa folhada é aquela que a gente compra no mercado. Tá. Aqui eu já trouxe cortadinha para facilitar pra gente, tá? Tá, porque você Mas- comprou o rolinho, né? Isso, tem de meio quilo e de 1 quilo, tá? Ela vem enrolada tipo massinha de pastel. E aí o ideal é que a gente use uma faca. Pode ser pequenininha, pode ser dessa grande, mas sem serra, tá? Uma faca lisa. porque daí pra marca, gente poder né? cortar sem desfazer as camadas, tá? Tá. Que o interessante da massa folhada é que ela é várias camadas numa folha só. Por isso que ela dá esse efeito de crocância, tá? Ah, é verdade, faz todo sentido, né? Tá. Boa! E aí, Legal. eu já cortei aqui 3 partes para poder facilitar. Então, a dica que eu dou é, primeiro a gente faz a lateral e depois a gente forra o fundo. Tá. Como é uma massa base manteiga, não tem necessidade de untar a forminha, tá? Porque o excesso de manteiga dela é suficiente para poder soltar depois. Então, aqui eu vou medir mais ou menos, ó, dar uns 2 dedinhos, vou cortar uns 2 É dedinhos bom comprar e de 1 meio. quilo, né? Eu acho melhor. É. Tá? Eu acho que pelo menos depois você pode guardar, congelar ela novamente, que não estraga, tá? Você tira o que você precisa e devolve pro congelador. Dura a média de congelamento normal, que é 90 dias, tranquilo, Ah, então ótimo. tá? Ó, peguei a forminha aqui e vou forrar, ó. Sempre apertando e puxando pra lateral. Ó. Fiz isso aqui, vou fazer do outro lado também.
Não tem problema ter emenda, tá? Tá. Porque depois não vai aparecer. Aí sobrou aqui, ó, eu corto pra não ficar grosso. E com excesso de massinha, né? Viro aqui, ó, com a própria forminha, ó. Ah, já aproveita e já corta Já ela. corta pra ficar perfeitinho, ó. Boa. Ah, sobrou esse daqui. Posso juntar, fazer uma massinha depois e abrir de novo? Infelizmente não. Massa folhada, depois que você abriu e usou, ou você assa ela assim, ou você tem que descartar, tá? Não tem jeito. Dá pra gente fazer no forninho, deixar ela bem crocantinha, né? Uns palitinhos, uns palitinhos, você deixa como aperitivo, tá? Boa, Funciona boa. perfeitamente. Pensei Fiz no isso gergelim também, diretor. Fica ótimo, né? com sal grosso, Fica bem gostoso. orégano. Aí o que eu vou fazer? Vou cortar o fundo redondinho aqui. O redondo não ficou muito redondo. Faltei meio na tá aula bonito. de educação artística, mas tá valendo. Ó. E aí vou forrar o meu fundinho, ó. Apertando bem aqui pra ela poder aderir, ó. E aí tem duas opções. Ou eu posso fazer os furinhos aqui com um garfinho Tá. e já colocar o recheio e colocar pra assar. Ou eu posso fazer os furinhos e, se eu tiver com tempo, levar para pré-assar por mais ou menos uns 10 minutinhos no forno. Isso vai fazer com que o fundo fique mais crocante e a hora que eu coloque ela por inteiro dentro do forno, asse todo mundo por completo. Normalmente, quando a gente coloca ela sem assar, sem dar pré-assada, a parte de cima fica mais douradinha, mas a lateral fica mais branquinha. Mais branquinha. E aí a gente tem que voltar ela pro forno para poder dar aquela assadinha e não ficar uma coisa desproporcional. Não que esteja crua, mas é que a cor não fica tão douradinha como a gente gostaria, tá? Boa. Então aqui, como o nosso tempo é um pouquinho mais curtinho, a gente vai colocar... Vou fazer os furinhos e vou colocar direto. E aí, em casa, quem também tiver o tempinho curtinho, é só depois desenformar e voltar pro forno por mais uns 5 minutinhos que ela fica perfeita. Ah, legal, mais uns Tá? 5 minutos. Isso. Se não, a gente deixa ela uns 10 minutinhos e depois coloca. Assando. Isso, é como se fosse uma pizza pré-assada, Tá? tá? As tortas que a gente faz, a torta doce, que a gente faz a basezinha embaixo, é o mesmo Isso, esquema. mesmo esquema. Ó, faço uns furinhos assim pra evitar que fique com ar. E aí vou colocar o meu recheio, tá? Ó, aqui já tá o meu recheio frio. Ah, e qual que é a proporção? Eu gosto de torta bem recheada, né? Proporção assim, gostosa. Se você Proporção povo aí de casa grande. gosta, então pode rechear bem que vai ficar gostoso. Ó, põe assim, dá uma espalhadinha. Pra ficar aquela torta bem bonita. Ó, eu vou usar esse garfinho aqui pra espalhar. Ó. Aqui. Espalhei bem. Aí eu venho aqui com a minha cebolinha caramelizada. E vou fechar agora a minha tortinha. Tem duas opções também. Ou você pode fechar ela por inteiro, como se fosse um empadão. Tá. Ou você pode fazer as tirinhas e as marcações. Eu gosto das tirinhas, Fica acho tão que fica bonito. mais bonito, tá? E aí acaba mostrando o que tem dentro da tortinha. Então eu vou lá, ó, corto. De preferência, tamanhos iguais. Com a faquinha que não tem serra, lembrando. Isso, pra não poder tirar, né, as camadinhas, ó. Venho aqui, dou aquela apertadinha, tiro o excesso. Venho aqui, ó. Dou aquela outra apertadinha. Tiro o excesso. E aqui. E tiro o excesso. Aí eu vou fazer uma de comprido, mais fininha. Vou fazer uma aqui. Ai, fica tão bonitinho quando assa. Fica lindo! Ó, depois aqui. Tiro o excesso também. E por último, na parte de baixo. Como é uma massa já pronta, dá pra você comprar e fazer no almoço, depois para o pessoal que costuma ficar até mais tarde, no dia 25. No dia 25. Como um aperitivo, dá pra fazer porção individual. Super funciona.
Aí aqui em cima eu gosto ou de pincelar um azeitinho ou de pincelar uma gema. Uma gema. Tá? E aí eu vou levar pro forno para poder assar por mais ou menos uns 20 minutinhos a 180 graus. 20, tem que estar pré-aquecido antes ou não De precisa? preferência. De preferência, Dá uma né? pré-aquecida uns 10 minutinhos. Tá, E aí a gente ótimo. vai finalizar com salsinha e cebolinha picadinha. Gostei. Vou colocar aqui. Vai para o forno e já teve outra que saiu ali. Do Essa forno. aqui é a sua. Ai, fica muito bonito. Fica linda. Ó, deixa eu só ver se E ela se tá sobrou solta. massinha, você aproveita e faz uma doce depois. Sim, uma de limão. Bom. Para dar uma quebrada, Boa, né? boa. Ou essa própria mesma que a gente vai ter já já, faz a base de massa folhada. E pode usar o creminho. creme. Vai ficar sensacional. Boa, boa. Sensacional. Olha que lindeza. Ó, aqui. E aí a gente vem aqui. Não, aqui. Aqui. Deixa eu tirar. Tá bonito e cheiroso, hein? Tá bonita, né? Melhor deixar aqui embaixo. Eu vou deixar com o fundinho, porque como ela tá quente, ela vai grudar. Deixa eu ver se eu consigo tirar, peraí. Não, vou deixar ela quentinha. Deixa ela com o fundinho, vou né? deixar com o fundinho. Eu É mais prometo que eu seguro. não como fundinho. Deguste e diga se está bom. Meu melhor lado é esse. Vamos lá. Eu não comi o fundinho. Tá vendo? Por favor. Nossa, tá cheirosa. Tá cheirosa, né? Muito cheirosa. Delícia, né? Que delícia! Nossa, tá maravilhoso isso daqui, Brasil. Maravicherry. Ai, massa folhada é bom, né? Não é? E você viu que a Essa. gente fez com o próprio tomate, aí ficam uns pedacinhos do tomate. Muito bom. Ai, E vou te falar que esse recheio, ele fica cremoso e ele fica tão saboroso. sim. E pensa uma coxinha com esse recheio de pernil. Uma coxinha de pernil. Nossa, que delícia de torta. Maravilhoso.